Olá, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos aqui para meditar a palavra de Deus e o nosso texto de hoje se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É certo que um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa vida, que o ser humano enfrenta na sua vida, é justamente a não perceber ou não aceitar que as coisas mudam. A vida muda, situações mudam, circunstâncias mudam, de bom para ruim, de ruim para bom, as coisas mudam. Nós nos confrontamos com pessoas imaturas na sua vida, que simplesmente rejeita aquilo que os fatos estão mostrando a ela, muitas vezes no contexto do casamento, esposas e esposos, quantos cônjuges, né? E fazem as suas reclamações, fazem as suas ponderações e simplesmente o outro ignora, porque entende que o relacionamento dele é o mesmo que era quando ele conheceu aquela pessoa. Eu acho que essas coisas aí que estão mudando não refletem uma plausibilidade, né, uma razoabilidade, que é coisa de momento, simplesmente um capricho do outro, né? Nas relações de trabalho, a mesma coisa. Deus, alguém que está inserido no ambiente organizacional não aceita que determinadas coisas sejam da sua obrigação. Não aceita o fato de que ele necessita, que a organização carece de um comportamento em que nós chamamos comumente de vestir a camisa, né? Que é um chamado comprometimento organizacional. Então ele leva a vida ali, não é só a vida profissional ali, de forma desatenta, muitas vezes passa para o outro as suas responsabilidades, né? Então, em todo momento, a todo momento, nós convivemos com situações de imaturidade. Imaturidade na vida, pessoas que não deixaram a sua conduta, apesar de serem adultos, não deixaram a sua conduta, né? De menino, de criança, de não aceitar as responsabilidades da vida. Dei apenas alguns exemplos, mas isso reflete em todo o tempo na vida. Não interessa em qual área social ela vai se manifestar. E é claro que o que mais nos interessa aqui é a nossa vida enquanto membros de uma igreja, de pessoas pertencentes a uma comunidade, não é mesmo, espiritual, e que é a comunidade de Cristo, que ele chamou igreja. O Senhor Jesus diz: esta é a minha igreja. Então, a todo momento, a gente percebe as criancices, as infantilidades, as imaturidades dos outros, mas é claro que o mais importante de tudo para nós é percebermos as nossas infantilidades, as nossas imaturidades. E como que essa questão de falta de maturidade em relação a muitas questões atrapalha a nossa vida, freiam a nossa vida, mesmo empacam a nossa vida, e a gente fica, né, parecendo num loop permanente, vivenciando as mesmas coisas, porque em muitas situações nós não temos a coragem de renunciar a comportamentos, maneira de ser, não é mesmo? E cada um neste momento pense, né, na sua vida, comportamentos que estão atrapalhando, né, a convivência com outras pessoas. Muitas vezes a falta de responsabilidade, de compromisso
na conduta, né, na própria comunidade eclesiástica, né, onde nós estamos. Falta de comprometimento. E que nome que a gente dá para isso? Infantilidade, imaturidade. Porque se nós pertencemos a uma comunidade, é evidente que nós temos, né, compromisso com ela, com seus usos e costumes, com a sua forma de vivenciar, né, de viver uma espiritualidade. Então não cabe a nós que pertencemos a uma determinada comunidade, a comunidade de Cristo, a igreja do Senhor, adotarmos um comportamento, uma palavra, um pensamento que não esteja em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E eu entendo que nós devemos pensar em duas partes muito evidentes da nossa vida, e ela se aplica tanto à nossa vida natural, né, nossa vida comum, de trabalhadores, de gente que se relaciona com a outra humanamente falando, né, casamento, namoro, enfim, entre família, e a parte que nós estamos, né, convivendo em um ambiente espiritual. Então, uma coisa é a nossa individualidade, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós entendemos que nós precisamos de coisas, valores que valem a pena lutar por eles. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a vida que nós temos em comunidade. Né? São aspectos diferentes da vida. Porque enquanto pessoas, enquanto indivíduos, na nossa individualidade, aí a gente, até certo ponto, né, podemos pensar conosco mesmo, né, podemos fazer até determinados limites, mas outra coisa é estarmos em comunidade. Essa vida em comunidade, muitas vezes, ela não reflete, não é exatamente aquilo que nós individualmente somos. Né? Por exemplo, eu vou citar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa, eu sou alguém muito extrovertido. Né? Então, tendo assim, eu tenho um bom humor para muitas coisas. Que, bom, pelo menos eu acho que é bom humor, né? Eu acho que é bom. Mas uma coisa é aquilo que eu penso, as coisas que eu acho graça, né? Outra coisa é manifestar essa graça e esse humor na idade, né? Porque era a falta de entendimento muitas vezes, né? Aquilo que eu acho engraçado pode não ser. Então nós esbarramos com essas coisas aí a todo tempo. Todo tempo. E a imaturidade que nós lemos aqui, quando eu era menino, deixei as coisas de menino, uma delas, um dos aspectos que abordo aqui neste momento, é nós pensarmos que nós podemos ser, agir, falar, pensar uma determinada comunidade na igreja, como muitas vezes a gente, né, entende que pode ser, que possa refletir aquele meu pensamento individual, a minha vida individual. Não pode. É claro que a instrução da palavra é que a gente seja único, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, mas a instrução da palavra, quando ela diz isso, está relacionada, absolutamente relacionada aos valores que são da palavra. Ou seja, eu não posso ter uma conduta lá na nossa igreja, nós não podemos ter uma conduta de uma forma e chega lá na nossa vida natural, né, fora da igreja, ter um outro tipo de vida. Né? Isso não dá. Mas isso está relacionado aos valores da palavra. Para a nossa vida pessoal, enquanto as nossas escolhas que não estão relacionadas a essas coisas, a gente tem que ver, nós temos o direito e até devemos ter as nossas opiniões e temos, né? Independente de ser direito ou não, nós temos. Mas o que quero deixar claro é que tanto na nossa individualidade quanto em comunidade nós precisamos ser adultos. Gente que deixa as meninices
deixou as meninices, não para uma outra ocasião, mas deixou as meninices para trás. Ficou para trás. E algumas coisas que são muito próprias da nossa existência, não é mesmo? É o orgulho, muitas vezes. Admite que erra, admite que teve uma opinião equivocada, que teve uma atitude equivocada, que teve uma palavra que não ficou bem, mesmo que refletiu, né, o desrespeito muitas vezes a tanta gente. E acontece, é verdade. E nós precisamos amadurecer. Sim, é verdade. Nós temos um compromisso, sobretudo, com o Senhor Jesus, de nos fazer mesmo, de nos fazer, de nos disciplinar naquela conduta madura que o Senhor espera de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele vendo ali, não é mesmo, a igreja, o comportamento da igreja, ele falou assim: irmãos, esse comportamento aí não tá bom não. Esse negócio aí, né, vocês estão vivendo aí mais como carnais, né? Como gente que não está aí atenta às realidades espirituais, que propriamente a igreja do Senhor e o que espera dela. Deus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja e falou: gente, olha, quando eu era menino, dando exemplo, falava com menino, agia com menino, mas agora, né, que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Então, na nossa vida, não é mesmo? Nós temos que prestar atenção nessas nossas meninices, talvez as nossas brigas, né? Nossas dissensões na família, em casa, muitas vezes reflete uma imaturidade muito grande. De repente, nós, por causa de bobagens, por causa de coisas que são absolutamente infantis, né? Estamos trazendo aí um ambiente, o nosso lar, um ambiente de contendas. Então, querido, muitas vezes por não aceitar, né, as responsabilidades, tentar passar para o outro aquilo que nós deveríamos fazer e ser, nós então criamos um problema tão grande. Pode observar como é que se a vida na igreja, se a vida no lar não reflete muitas vezes aquilo que aquilo que nós estamos vivenciando dentro da igreja. Mesmo. Sim, nós temos que reconhecer que nós nem sempre agimos bem. E uma das formas de maturidade espiritual é reconhecer quem nós somos no corpo de Cristo. E o Senhor disse, o exemplo que o apóstolo dá é que a igreja do Senhor é um corpo. E o que é um corpo? Um corpo é um conjunto de membros. Mas não é conjunto de membros de qualquer jeito, né? Conjunto de membros ajustados e cada um no seu lugar. Isso aí que é corpo. Não é mesmo? Você não pode imaginar, né, uma testa cheia de dedos que deveriam estar na mão. Ninguém imagina uma coisa dessa. A gente não pode imaginar uma mão que deveria estar ligada no antebraço, está ligada no joelho. Mas esse corpo não vai funcionar direito. Mesmo. Então, o corpo é necessário que ele esteja cada um no seu lugar. E cada um no seu lugar tem o seu valor. E às vezes nós mesmo queremos estar numa posição, num lugar, fazendo algo que nós não estamos habilitados para fazer. Muitas vezes nós não aceitamos a nossa posição e também não aceitamos a posição do outro. Não reconhecemos o valor do outro. Isso é o quê? Imaturidade espiritual. E quando nós estamos agindo de forma imatura, nós estamos dando lugar a um outro entendimento. Entendimento carnal, entendimento natural, às vezes é de resistência, rebeldia, de desobediência. E nós, como crianças, como menino, queremos fazer, né, a nossa vontade, queremos que aquilo que a gente pensa, entendemos que aquilo que pensamos está absolutamente correto, a gente quer fazer valer aquilo ali, e o Senhor está falando, ó, negativo. O Senhor está
Espírito Santo dentro de nós, tá? Nos orientando, olha, essa é a minha voz. Muitas tristezas, mesmo que individualmente muita gente passando na igreja, muitas tristezas causadas por infantilidade, por não reconhecer que o passado não voltará. É verdade. Na minha casa, nós estamos vivenciando já há alguns anos este fato. Minha irmã, ela partiu para o Senhor. Ela que amiga da minha mãe, ajudadora da minha mãe, cuidadora da minha mãe. Ela partiu. Essa situação, ela não tem retorno. A minha irmã não vai voltar. Mesmo, segundo a palavra, um dia nós nos encontraremos em Cristo, né? Na ressurreição. Não foi o que Marta disse para o Senhor, Marta e Maria disseram, quando Jesus chegou para ressuscitar a Lázaro, né? Então, o Senhor fala com elas sobre que Lázaro iria viver. Elas disseram, sim, Senhor, nós sabemos, no dia da ressurreição, né? No dia da ressurreição, isso acontecerá, a gente vai, Lázaro vai ressurgir, ele vai ressuscitar, e para aquele momento, o Senhor diz, sim, o que você está dizendo aí é verdade, mas o que eu estou falando não é esta a realidade. O que eu estou falando de uma realidade anterior a esta, é que Lázaro vai ressuscitar. Isso? Então, nós temos que reconhecer que essas coisas, não é mesmo? Dificilmente acontecerão. Eu não posso acreditar que a minha irmã vai aparecer aqui de novo. Não posso crer nisso. Eu nem creio nisso. Porque isso não é o propósito de Deus. O propósito do Senhor foi levá-la e ela vai, né, ressuscitar naquele dia. E nos encontraremos nessa condição. Então, muitas vezes, querido, nós estamos acreditando em coisas que não vão acontecer. Por puro capricho, imaturidade, por um desejo, né, incontido, nós temos que reconhecer. Precisamos ter maturidade. E uma das formas, ainda dentro desse exemplo, uma das formas maduras de entender e de fazer, é entender agora o meu papel. A minha irmã não está, mas eu estou. Para realizar o quê? Para fazer o que ela fazia, né? Nessa parte ali do cuidado, etc. Né? Essa é a minha parte. Então, não somente o meu caso, mas tantos outros casos. Cônjuges que perdem o seu, que perdem o seu parceiro, o seu amado, né? Não vai voltar, querido, por um motivo ou por outro. Ou por divórcio, muitas vezes não volta, né? Por morte, com certeza que não voltará. Mas nós, então, precisamos amadurecer, crescer, não ficar de uma forma imatura na vida de acreditar em coisas que não vão se realizar. E nós precisamos, então, na nossa comunhão, e aí sim, a nossa individualidade, aí, ó, né? Nós, na nossa individualidade com o Senhor, nós vamos perguntar as coisas, saber das coisas. Não sei, mas o Senhor é quem sabe. Então é importante que nós tenhamos maturidade, ao invés de ficar numa luta infinda, né, querendo de qualquer jeito que determinadas coisas aconteçam para nós, como se entendendo que essas coisas seriam ótimas e não são. Não, estão se cumprindo, são boas para nós. A vontade de Deus ela é boa. Se o que nós estamos pedindo, clamando, esperando, lutando para acontecer não é da vontade de Deus, então não vai ser bom para nós caso aconteça. É assim? Maturidade. Então, querido, tão importante para a nossa vida é a maturidade espiritual. Maturidade espiritual que ela vem, então, de uma sujeição ao Senhor, ao invés de entender que nós estamos comprometidos com Cristo, e tem coisas que nós temos que cortar. Coisas que não são para nós mais, já pode até ter sido um dia, mas hoje não são mais. Determinados comportamentos, uma forma de pensar, uma forma de fazer, uma forma de... Não dá mais, porque nós não somos mais, não estamos mais naquele contexto, estamos numa outra situação de vida e nós precisamos caminhar. Fala maturidade espiritual, então ela fala de renúncia, aquilo que
não, não compactua mais, né, com a nossa fé. Cristo, maturidade espiritual, nos fala de assumir responsabilidades que temos que assumir. Maturidade espiritual nos fala em assumir o nosso lugar, de perceber a mudança que acontece na nossa própria vida, de saber que a gente já não é mais, não estamos mais naquela situação, de querer, de fazer, de realizar, mas estamos em outra situação. Talvez uma situação de esperar, em que nos cobra paciência, pirraça e paciência é coisa de criança. Aquele que é maduro espera o tempo de Deus. Então, paciência nas coisas, devemos absorver valores, adquirir valores do Senhor e nos colocar na condição muitas vezes que nós não gostaríamos, mas que precisamos passar por ela, estar nela. E Davi, um dos seus salmos, ele diz assim, foi bom, Salmo 118, foi bom ter sido disciplinado pelo Senhor. Foi bom. E a disciplina do Senhor nos encaminha para a vida. Então, queridos, o objeto do nosso estudo de hoje, né, o objeto da palavra de hoje, é te levar à maturidade, uma reflexão que você deve fazer na sua vida. Você esteja uma meninice aí, andando com quem você não deve, falando que não deve, fazendo que não deve, esperando, né, por alguma coisa que não vai acontecer, que não é da vontade de Deus, porque as outras pessoas também têm vontade. Certo? Então, o convite de hoje, o alerta de hoje, é para que nós tenhamos e busquemos maturidade durante toda a vida da existência da igreja, como foi necessário a igreja ser madura, porque as coisas estavam mudando com muita rapidez. A igreja que começa com a conversão ali do batismo com o Espírito Santo, daqui a pouco a realidade se transforma numa igreja perseguida. Então a igreja vai ali para a sua própria diáspora, né? Vai para outras partes, outros lugares. Muitos irmãos tiveram que sair, abandonar ali as suas casas, abandonar a sua vida, partir para um outro lugar, uma outra situação. E o apóstolo Pedro, uma das na sua carta, na sua segunda carta, ele escreve alertando os irmãos que estavam sofrendo muito, que tivessem paciência com relação à volta de Cristo, que ainda não havia acontecido, como até hoje ainda não aconteceu. Maturidade para entender o tempo de Deus, a forma de Deus agir. Então, em todo momento da história da igreja, houve necessidade, né, que a igreja fosse madura, reconhecer o seu momento e obter de Deus sabedoria, conhecimento, para poder completar a sua carreira. Para terminar, né, já visto, vale muito a pena um comentário, que todos os homens da Bíblia que falaram sobre a volta de Cristo, né, todos eles esperavam a volta de Cristo para o seu tempo. Paulo esperou para o seu tempo. No primeiro momento ele fala, nós os que ficarmos seremos arrebatados. Naquele momento ali ele entendia que ele participaria do arrebatamento, que Cristo iria voltar ao seu tempo. Lá na carta aos Filipenses ele fala assim, olha, já preso lá em Roma, e ele falou assim, olha, estou percebendo, né, que o dia da minha partida vai se aproximando. Então ele vai, escreve a carta para os irmãos, né, já reconhecido disso, escrevendo isso para eles, para consolá-los. Né. Mudou, a situação mudou, o pensamento mudou. O irmão Pedro também da mesma forma, escrevendo para a igreja, olha, eu já estou percebendo, né, que o dia da minha partida está próximo, vai voltar agora. O apóstolo João também da mesma forma, né? Então, queridos, é assim, nós precisamos entender. Nós muitas vezes, em um determinado momento da nossa vida, estamos
pensando algo que não esteja exatamente correto, que não está correto. Mas ok, se formos maduros, vamos entender o nosso momento, vamos entender que estamos enganados e, sobretudo, teremos a capacidade de aguardar no Senhor o tempo de Deus para todas as coisas. Assim como nós também esperamos a volta de Cristo para o nosso tempo. É assim? E talvez não ocorra. Talvez a volta de Cristo esteja um pouco mais para frente aí. Às vezes as pessoas falam comigo assim, estou esperando a volta de Cristo e tal. Eu falo, mas você pode ir antes. Ela não é. Podemos ir antes, é verdade. Tenhamos maturidade. Igreja, maturidade. A igreja para entender as mudanças que ocorrem e que, como nós vamos estar inseridos nela. Gente que é bênção. Não importa se o contexto atual, se o momento atual é esse, ou se o momento será outro. Importa para nós. É sermos gente madura. Gente que está consciente do seu papel no corpo de Cristo e aguarda no Senhor a providência, que não luta por outra coisa, que não espera também por outra coisa que não seja cumprimento. Tá legal? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Sim, Senhor, como é necessário sermos maduros. Pai, deixarmos para trás as coisas de criança, Senhor, que nos causa tanta aflição, tantas dores. Às vezes, Senhor, estamos ansiosos por coisas que são absolutamente coisas de criança, Pai. Dá-nos a maturidade para que nós possamos viver em paz. Aguardando do Senhor a tua providência, querendo do Senhor a tua vontade. Sim, seja feita a tua vontade. Pai, o nosso momento presente, bem como o nosso futuro, está nas tuas mãos. O Senhor sabe todas as coisas. Em ti queremos esperar, aguardamos, mas, Senhor, aguardar em ti com maturidade, sabendo as coisas, recebendo de ti, Senhor, a revelação da nossa própria vida, da vida da tua igreja, Senhor, quer seja, Senhor, na nossa vida individual, quer seja na nossa vida, Senhor, entre os irmãos, a vida social, Pai, possamos, Senhor, estar sendo, Senhor, uma bênção nas tuas mãos, para aqueles, Senhor, que vão conviver conosco, para aqueles, ó Deus, que, como nós também esperam em ti. Dá-nos, Senhor, maturidade. Nos ajuda em todo o tempo, Pai, a reconhecer que nem sempre estamos certos. E eu reconhecer, Pai, que o que nós estamos pensando, esperando, desejando, talvez não seja aquilo que tu queres. Então, já de antemão, dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Obrigado, Senhor, console corações, ajuda a cada um de nós a crescer na tua presença e também na presença dos homens. E é claro, Senhor, que o nosso objetivo na maturidade é ser como o Senhor, ó Senhor Jesus. Foi e é. Atingimos, Senhor, estatura, a condição de pessoas, Senhor, como o Senhor foi. Graças a Deus, nós te louvamos. Faz assim na nossa vida, em nome de Jesus, é como lhe peço. Valeu, grande abraço, Senhor te abençoe. Tchau.